E a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que apura a hipótese de um vínculo indireto entre Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e o empresário Antônio Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. As menções a Lulinha aparecem num material reunido na Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de desvios indevidos em aposentadorias. Segundo a Polícia Federal, as referências surgem em depoimentos, diálogos interceptados e também registros de viagens. Os investigadores afirmam que até o momento não há indícios de envolvimento direto de Lulinha nas fraudes apuradas. A PF destaca que citações sobre proximidade política podem ser usadas para tentar obter vantagens e também exigem verificação rigorosa. A investigação analisa se Lulinha poderia ter atuado como sócio oculto do Careca do INSS por meio da empresária Roberta Luxinger, que recebeu R$ 1,5 milhão do empresário num contrato de consultoria. A PF avalia se ela teria funcionado como elo entre os dois. Entre os elementos em análise estão viagens realizadas em conjunto e diálogos que mencionam pagamentos de R$ 300 mil com referências ao filho do rapaz, expressão que os investigadores ainda buscam interpretar. A defesa de Lulinha nega qualquer ligação com o INSS ou com o esquema investigado e classifica as menções como ilações. Segundo os advogados, Lulinha está tranquilo e não manteve relação direta ou indireta com o Careca do INSS. Caute, essa não é necessariamente uma notícia nova, já desde o fim do ano passado, que menções ali foram encontradas pela Polícia Federal, atribuídas aí a Lulinha, filho do Lula. Por enquanto, o que se tem até agora são diálogos ali de WhatsApp, algumas passagens aéreas aí do filho do Lula com o Careca do INSS e o depoimento de uma testemunha, o tal do Edson Claro, empresário que trabalhava diretamente com o Careca do INSS, ele que fazia ali a intermediação do pagamento de uma mesada de R$ 300 mil, a então amiga do Lulinha, a tal da Roberta Luxinger, que faria ali a intermediação desses valores. É isso que a Polícia Federal está debruçada nesse momento. Além do pagamento, segundo o Edson Claro, de R$ 25 milhões para Fábio Luiz, né, que além dessa mesada de R$ 300 mil. Ou seja, temos um caso de corrupção que é colocado sobre os holofotes da opinião pública por um delator que está colaborando com a Polícia Federal, que envolve um dos filhos do presidente da República, e tá tudo bem sob o sol, nenhuma novidade em Brasília, nenhum escândalo. Imagina só se isso tudo tivesse acontecido, muda o nome Lulinha para o nome filho do Bolsonaro. O que estaria hoje em Brasília? O que teria acontecido? Quantos sigilos bancários teriam sido quebrados? Quanta gente seria presa e só liberada até que não delatasse o indelatável, etc. Agora temos um cara que era operador do Careca do INSS, que foi o cara que provocou o maior escândalo, o maior rombo da história do INSS por fraude. O operador, braço direito dele, fala, assim, a gente pagava uma mesada por Lulinha, temos 25 milhões, e está tudo bem? E ninguém está preso? E ninguém está com conta bloqueada, está com passaporte retido, né? Ninguém vai questionar o presidente da República, ninguém vai questionar quem está no comando do INSS, ou os número 2, 3 ou 4, ninguém viu nada? Está tudo bem? Então, é óbvio que temos além de dois pesos, duas medidas, no caso da esquerda ou da direita, temos claramente uma tentativa de encobertar esse caso por parte de poderosos lá em Brasília e deixar passar mais uma vez um filho do Lula que está envolvido até a medula com esse escândalo de corrupção, como aconteceu no passado. Lembramos outros filhos do Lula, o caso da Oi, entre outras coisas. Todo mundo ficou rico de forma brilhante, aparentemente, mas de forma, no mínimo, difícil de explicar. E ninguém fez nada. E ninguém foi preso, ninguém foi questionado, ninguém respondeu perante a justiça. Então, vamos ver se a Polícia Federal vai continuar essa apuração ou se algum ministro do STF vai botar sigilo master, como foi no caso do Banco Master, alegando que tem alguém com foro privilegiado envolvido nessa história. Agora, ter um presidente da República com um filho que recebe mesada de um cara que provocou a maior fraude da história do INSS, com certeza não é agradável em nenhum país do mundo. No Brasil, está valendo, nada a se observar. Vamos aguardar se o Congresso consegue finalmente convocar
o filho do Lula, né, para a CPMI do INSS, né, Marcília? Por 2 vezes ele foi ali blindado, né, pela base governista para esse depoimento. Agora a Polícia Federal se debruça e entrega para André Mendonça, que é o ministro relator desse caso aí, as provas, né, os indícios de prova envolvendo o filho do Lula nessa fraude da ordem de 6 bilhões de reais. É isso, vamos ver se conseguem convocar o filho do Lula, se conseguem convocar o irmão do Lula, se conseguem convocar a família inteira do Lula, que parece que, enfim, de alguma forma, a nora do Lula, não é? Que também, enfim, estava lá no esquema do MEC, né? Do Ministério da Educação e assim por diante. Aliás, um filho do Lula que foi encontrado junto com a nora às 6 da manhã, quando a Polícia Federal... Ex-nora, né? Era ex-nora, mas estava na casa da ex-nora. Então... Ex-nora, no melhor das hipóteses, ainda era nora, né? Enfim, sabe-se lá o que ele estava fazendo às 6 da manhã na casa dela. Eu não sei se sócio é o melhor nome para alguém que está possivelmente envolvido em coisas ilícitas, né? Quem comete crime não tem sócio, né? É comparsa que chama. E outra coisa, eu fico aqui pensando, se ele é sócio oculto, então a mesada que o Lulinha... Porque o Lulinha ele estava recebendo 300 mil reais de mesada do Careca, né? Por um intermediário. Então, esses 300 mil reais, se ele é sócio, era distribuição de lucro. Não era nem mesada. Tinha aqui uma antecipação de distribuição de lucro. Quer dizer, isso tudo é um completo absurdo. A única coisa que tem de boa nessa história é que parece que a Polícia Federal resolveu parar de perseguir velhinha que posta coisa na internet e fazer um trabalho sério, né? Resolveu ir atrás de corrupção, de casos de corrupção, que é para isso que ela serve, ou deveria servir, ou até há um tempo atrás ainda servia. O STF, no entanto, como blindador geral da República, né, que a gente tem visto o papel dele no caso Master, é que é o meu grande receio. Se a Polícia Federal tem começado a exercer o seu papel, o STF tem mostrado que o papel dele continua a ser o de blindar os amigos e os amigos dos amigos do meu pai, né, como diria até o Toffoli. Espero que nas mãos do Mendonça isso não ocorra, que o Mendonça não seja constrangido, que o Moraes não intime o Mendonça para se manifestar em 48 horas e nem leve o Mendonça para a Polícia Federal se ele quiser não permitir que o governo federal seja blindado. Vamos nos lembrar que STF e governo federal, esses sim são sócios e não são sócios nem ocultos, são sócios explícitos no consórcio estatal que se formou no país nos últimos anos. Espero que isso vá a fundo, que a CPMI possa fazer o seu papel, porque num ano eleitoral, se isso ficar soterrado, todos nós e as urnas serão prejudicados. Só queria comentar, Paulo, desculpa, que nesse caso da PF, é bom lembrar que o diretor-geral da PF, André Rodrigues, quando foi questionado sobre o fato da PF investigar o Lula, usou a seguinte frase, abre aspas, infelizmente não pode se excluir esta possibilidade, infelizmente, desculpa, surgiu esta possibilidade, fecha aspas, é o chefe da PF. Então assim, de novo, me junto ao doutor Marcília, quem é sócio oculto de bandido, quer dizer que está roubando junto, né? E é isso o caso que a PF vai ter que apurar.